Boa noite, boa noite, boa noite. Como você está? Eu espero que você esteja bem. E estamos começando mais uma live aqui, né, falando sobre alimentação, né, alimentos do bem. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, ó, hoje o bate-papo vai ser show de bola, então vai convidando outras pessoas para estarem aqui também, né, para participar dessa conversa que vai ser super gostosa com a nutricionista Gabriela Carvalho. Então, vai aí falando, né? O Instagram tá aqui me informando que está falando com os meus seguidores. Vamos lá. Vamos lá, continue. Estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. Então, vamos lá, vamos aguardando. Daqui a pouco a nossa Nutri estará chegando por aqui. E eu espero que você e mais pessoas também estejam por aqui nesse bate-papo, participando, se envolvendo, perguntando, porque é muito importante, né? Temos várias dúvidas aí, queremos vários esclarecimentos e vamos tentar o máximo dentro dessa uma hora, né? Angariar o máximo de informações, que eu tenho certeza que vai ser muito rica essa live. Então vamos aguardando aí o pessoal entrar. Eu estou animadíssima, empolgadíssima como sempre. E vamos aguardando o pessoal entrar. Eu fiz algumas perguntas lá, né, na chamada do nosso vídeo, né, sobre alimentação. E aí, você tem se cuidado? Você tem cuidado disso? Eu vou ser muito sincera. Oh, já chegou aqui a nossa Nutri. Deixa eu convidá-la. Vamos lá. Já vou chamar a nossa Nutri para estar entrando aqui. Vamos que vamos. Olá! Boa noite, Boa doutora noite, Gabriela. tudo bom? Ai, gente, deixa eu meter um filtrinho aqui, porque ninguém merece ter que aguentar a pessoa desse Ai, lado. A gente, essa olha. altura do campeonato, vamos lá, né? Não, e viva o filtro! E viva o filtro, porque ninguém merece. Aí Ai, eu que fui lá, delícia estar como aqui, eu não, como eu gente. não sei mexer direito nessas coisas ainda, e tô aprendendo, eu fui lá e joguei uma massinha na cara para dar uma aliviada, uma Ai, eu melhorada. também joguei, só que eu joguei, né? E depois eu passei a tarde inteira atendendo. Acabei de sair do consultório agora há pouco, vim correndo aqui para chegar a tempo para nossa live maravilhosa. Uhum. O pessoal tá entrando aí. Enquanto o pessoal entra, vamos botar o papo em dia, gente. Eu tava fazendo as contas, Vamos. Paty. Tem, Sim, acho que 26 anos que a gente não se encontra. é verdade. É verdade. Né? Não É entregando a nossa muito tempo. idade. Não, e eu ainda sou mais velha do que você, né? Vamos lá. Não vou nem falar Então, ó, nada. Vou nem falar nada, pega que leve, fazia pega bullying com leve a nas, gente. Fazia bullying pega com nós que leve nas éramos revelações menores. aí, hein? Ai, gente, mas eu tô muito feliz. Estou feliz demais porque você aceitou o nosso convite, né, para Ai, estar aqui com a também gente tô. hoje. Eu tenho feito algumas lives, né, falando sobre o autocuidado, né, porque, como você já sabe, eu tenho um canal lá no YouTube e eu estou me preparando para a maternidade. E isso Eu, também envolve, nossa, eu tô mega isso, feliz com isso. isso Você não também tem envolve ideia. o cuidado físico, né? Então a gente tem que. Aí, semana passada a gente falou, semana retrasada a gente falou com a psicóloga, porque é importante a gente cuidar da mente. Semana passada a gente falou com outra psicóloga, mas ela tem uma pegada diferente. Gente, olha só. Eu tô aqui, aí vai aparecer o contrário para vocês, né? Mas ela fez um e-book aonde você consegue aqui, seguindo algumas dicas, alguns passos, os conselhos muito bons, se manter regradinho na dieta por causa da, ó, mudança de mente. Isso vai linkar com a tua live hoje. Eu falei, nossa, é muita perfeição, Total. né? Porque assim, a gente não é só querer ser mãe.
principalmente a minha idade, né? Então, assim, não é querer só ser mãe, é também se cuidar, cuidar da mente, cuidar do corpo físico. Semana que vem a gente vai ter um personal trainer falando aqui com a gente sobre exercício Ai, físico. arrasou. Então, assim, a gente está fazendo um link com todos vocês, profissionais de, né, alto escalão, para que a gente possa se preparar aí, no meu caso, a maternidade, mas para o caso de outras pessoas, para mudança de vida, né, para uma mudança de carreira. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente está aí, ó, né, aí mexendo os nossos pauzinhos, né, buscando mais conhecimento para melhorar, né, a nossa condição de vida, né? Com certeza. Eu quero, primeiramente, assim, né, antes de tudo, eu quero agradecer muito por esse convite, né? Acho que por conta de toda a relação que a gente tem e tudo mais. Então, Uhum, assim, eu fico muito emocionada de verdade, uhum. pelo convite, fico muito emocionada pela sua gestação também, que veio com muito amor, nossa, seja muito abençoado. Então, Amém. assim, só a gratidão mesmo por poder estar aqui, poder falar sobre alimentação num momento tão especial da vida da mulher, da vida Uhum, né, de toda a família também, de todos que estão uhum. envolvidos. Então, eu sou imensamente grata por isso. Eu assim, né, ainda não estou grávida, né, mas eu acho super importante a gente ter assim essa consciência de que mudar a nossa visão em relação à alimentação é muito importante para tudo, né? Sim. Principalmente porque agora vem uma idade mais avançada, né? E hoje o nosso tempo é muito mais corrido e para nós mulheres a demanda é muito maior. Então a gente realmente tem que se cuidar, não tem jeito, né? Com E eu começo certeza. sempre, Gabi, lendo um versículo bíblico, porque, né, eu como, né, eu sou cristã, e eu acho que a Bíblia ela tem assim vários conselhos sábios, né, em relação a tudo na vida, né? E hoje não seria diferente. Eu estava pensando hoje de manhã, eu falei, poxa, mas a gente vai falar sobre corpo, sobre cuidado. E aí a palavra de Deus fala assim lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, fala assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, assim, é você que está assistindo, eu não sei no que você acredita, o que você segue. Mas entenda, o seu corpo, né, ele vai passar. Então, cuide dele da melhor forma possível, para que você se mantenha bem. No meu caso, como cristã, né, que nem a palavra de Deus está falando ali, é o templo do Espírito Santo. Então, como é algo muito precioso para mim, eu tenho que cuidar da forma máxima que eu puder. Então, cuide do seu corpo. E hoje nós estamos com essa nutricionista maravilhosa para conversarmos sobre isso. Gente, eu tenho muita pergunta. Eu tenho Ai, muita vamos lá. pergunta. Eu quero Vai ter aproveitar essa açúcar. deixa, só fazer uma introdução, aproveitar essa deixa baseado nesse versículo que você leu, que é bem aquela história, né, de que o nosso corpo é o nosso templo, a gente É tem que verdade. cuidar com muito carinho, com muito Uhum. cuidado e lembrar que a alimentação, ela é o ato mais invasivo que a gente faz na nossa vida, né? Sim. Quanto receio que a gente tem do remédio que a gente toma, o que que aquele remédio vai causar pra gente? Quanto receio que a gente tem de uma injeção, né? Porque injeta, vai direto na nossa corrente sanguínea, mas a gente não para pensar de que a gente está fazendo isso o tempo todo, várias vezes ao dia, colocando algo para dentro do nosso corpo. E isso é extremamente invasivo, né? E eu preciso estar muito consciente, e muito ciente daquilo que eu estou colocando, daquilo que eu estou escolhendo colocar para dentro do meu corpo. Então, Uhum. eu acho que eu gostaria de começar com isso, para a gente ter realmente essa conexão. E Uhum. falta um pouco, a gente não tem, a gente já está tão no modo automático, vivendo no Uhum. automático por conta da rotina que a gente leva, que a gente às vezes não se dá conta
E a gente só quer aquela alimentação que vai nos gerar um Uhum. prazer, um bem-estar rápido, momentâneo, que depois leva a gente para o fundo do poço, né? Quem nunca ficou se sentindo mal Oh. por dar uma chutada de balde? E pede essa consciência, né, de que, opa, peraí, eu cuido tanto de tanta coisa, a gente se dedica tanto ao cuidado da nossa casa, né? Uhum. A gente arruma a cama, a gente lava a louça, a gente faz faxina, a gente limpa a janela e não dá a mínima para o nosso verdadeiro lar. É onde a gente Uhum. é o único local que a gente verdadeiramente habita, é o nosso Uhum. corpo. Então a gente tem que dar um pouco mais de atenção para isso. Gente, então aproveitando aqui, Gabi, eu quero que você se apresente para o povo que está aí, né, nos assistindo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho, né? E olha, gente, eu quero muito saber sobre a plant-based, é isso mesmo? É É, exatamente isso. quero, eu fiz dever de casa, hein? Eu fiz dever de É, casa. tá Eu vendo? quero saber Gostando de mais, eu quero ver, saber mais. muito Então bem. fica à vontade, se apresente aí pra gente. Então, prazer, sou Gabriela Carvalho, nutricionista, com muito amor, com muito orgulho, né, do fã-clube da nutrição mesmo. Então, assim, eu tenho muito amor, muita paixão por Uhum, falar sobre a nutrição e sobre a alimentação. Eu trabalho focada na alimentação plant-based, como você falou, que nada mais uhum, é como o próprio nome diz, é que a gente uhum, tem a maior parcela da nossa alimentação baseado em plantas. Então, que a gente uhum, reduza essa alimentação ultraprocessada, industrializada, né, que uhum. na maioria das vezes nem é comida, na É. verdade, e que a gente inclua mais alimentos de verdade, que a gente inclua, Uhum, que a gente aumente a nossa conexão com o nosso alimento, que a gente saiba de onde o nosso alimento está vindo, quem foi que cultivou, qual é a história das pessoas por trás desse alimento que vem parar no nosso prato, que a gente tenha uma consciência do impacto que a nossa alimentação causa na nossa saúde, na nossa comunidade, com as pessoas com quem a gente convive e também no meio ambiente, no planeta onde a gente habita, porque uhum, tudo isso faz parte. E baseado nessa preocupação que eu tenho, né, de o todo fazendo parte, eu me uhum, encantei também pelo Ayurveda, então eu sou uma eterna aprendiz de Ayurveda, que é uma uhum, medicina milenar, né, oriental também, lá uhum, da região da Índia, mas que já falava muito sobre isso. Então, assim, data de 5.000 anos atrás, por exemplo, uhum, já que o Ayurveda, né, se iniciou e começou a ser propagado e ser estudado. E eles sempre tiveram essa consciência de que a alimentação, o meio ambiente, o como que você lida com tudo isso, impacta uhum, diretamente na saúde, né? uhum, Então, a nossa saúde, ela é dependente daquilo que a gente come e é dependente das relações que a gente tem com os outros, com o meio ambiente, com o planeta, enfim, né? Além de tudo uhum, isso, eu trabalho também com um instituto aqui em São José dos Campos, que eu faço um trabalho solidário, que é um uhum. instituto de paratletas, e hoje nós temos paratletas aí, inclusive na seleção brasileira, que eu tenho É muito verdade. orgulho, né? Temos Uhum, aí a campeã brasileira de paratriatlon. Nós ficamos em terceiro lugar no goalball feminino no Brasil, né? Então, assim, no Campeonato Brasileiro. Então, nós temos aí, enfim, são tantas as medalhas que a gente carrega, uhum, graças, né, a todo o trabalho de toda a equipe, que é uhum. sensacional. E eu também sou muito fã para falar deles, que é o Instituto Atom aqui. Acho que já deve ter alguém aparecendo por aí do Instituto, que eles estão sempre presentes. E são pessoas assim sensacionais que me dão a oportunidade de aprender muito sobre a verdadeira Uhum, inclusão, sobre, né, todos os desafios que o paradesporto enfrenta, não só no uhum. nosso país, como no mundo, mas que a gente consegue ter aí resultados sensacionais com a alimentação também, com a nutrição. Poxa, meu Deus, hein? Olha, ó, sério mesmo, eu fiquei até emocionada, porque é muito legal ver um profissional
né, que se dedica a aprender mais para ajudar o próximo. Porque hoje em dia a gente vê muito assim a troca da moeda, né? Então, assim, não, vou aprender mais para eu poder ganhar mais. Não. Né? No teu caso, né, a gente vê que eu vou aprender mais para poder ajudar mais, né? Acrescentar mais na vida do outro. Isso é muito legal, gente. Isso aquece o coração da gente, né? Nós Mas, somos ó, eternos aprendizes, né? é verdade. Então, a gente está sempre na posição de Uhum, iniciante, de aprendiz, a mentalidade da criança, né? A curiosidade uhum, da criança de querer aprender tudo é uhum, sensacional. Acho que a gente tem muito que observar e aprender com essas atitudes. E só uhum. faz a gente crescer como profissional e como ser humano, né? É, Principalmente. é ótimo, né? Bom, vou te chamar de Gabi, tá, Gabi? Porque esse negócio de doutora Gabi, Né? gente, É todas as amiga de pessoas que vão infância, passar, vamos, é, para. todas as pessoas que vão passar por aqui, gente, são meus amigos, entendeu? Minhas amigas, meus amigos, então fica difícil chamar de doutora, de doutor, entendeu? Então, assim, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Que nem você falou dessa questão da alimentação mais natural, mais saudável, né? Trocar determinados elementos por alimentos, né? Isso é muito legal. Então, deixa eu te fazer a pergunta crucial que todo mero mortal como eu se faz na hora que pensa em mudar a alimentação. Tá? Eu até anotei aqui para não deixar passar, gente. Anotei aqui, ó, a alimentação mais natural é caro. Se alimentar bem sai caro. Vamos lá. Eu acho que essa é uma dos principais pontos que são levantados quando a gente Uhum, fala sobre uma alimentação saudável, né? uhum, E realmente é uma discussão que deve ser levantada, porque a gente tem que levar em consideração a situação que a gente se uhum, apresenta hoje no Brasil de insegurança alimentar, né? uhum, Infelizmente, a gente tem essa realidade. Então, nós estamos passando por um momento bem complicado na uhum, história mundial, não é só nacional, mas a gente tem que levar alguns pontos em consideração, né? Alguns fatores em consideração. A gente hoje, uhum, infelizmente, está aí batendo mais de 40% da população, mais de 50% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, ou seja, uhum, se você acordou e não tem ideia se você vai ter como alimentar a sua família, você está numa insegurança alimentar, mas uhum, também se você teve que mudar alguns hábitos alimentares, porque aquele hábito que você tinha se tornou muito caro, você também uhum, está numa situação de insegurança alimentar, porque você não está se alimentando da forma que habitualmente você se alimentava, não por uhum, escolha própria, mas sim por uma questão de renda. E aí, uhum, quando a gente levanta esses fatores, a gente tem algumas questões que o ser saudável não necessariamente é caro. A gente uhum, precisa ter alguma habilidade, né? Assim, criatividade na cozinha, uhum, principalmente a gente pensar em aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, aproveitar o máximo que aquele alimento nos proporciona. Então, uhum, usar os talos, usar as cascas, as sementes, a entrecasca também. Isso vai ser importante nesse processo, mas a uhum, gente tem que compreender que quando a gente vai comparar uma garrafa de 2 litros de refrigerante, ela é uhum, mais barato do que 1 litro de leite. uhum. Então, na cabeça da pessoa que está em insegurança alimentar, preocupada em o que ela vai colocar dentro da casa dela e como que ela vai só alimentar a família e não preocupada em nutrir essa família, né? Ela está Uhum, preocupada em encher a barriga. A pessoa que está com fome, ela precisa comer qualquer uhum, coisa. Isso vai pesar para ela, né? uhum, Então, poxa, 2 litros de refrigerante é mais barato do que 1 litro de leite. uhum, Logo, 2 litros de refrigerante é muito mais barato do que um suco 100% natural, né?
Então, tem todas essas questões, mas Uhum. a gente, o que falta, na realidade, é informação até e um pouco de boa vontade de como dar acesso a essa alimentação mais barato, para que ela seja mais em conta, né? Então, Uhum. conscientizar as pessoas sobre safra, né? Então, Uhum. poxa, vamos saber qual que é a safra do mês, quais são os alimentos que eles naturalmente têm mais facilidade de estarem, né, nascendo, brotando, crescendo Aham. nessa estação do ano, nesse mês, nesse período, porque esses alimentos eles vão estar em mais abundância. Se a Uhum. gente tem mais, a gente consegue que eles estejam mais barato, né? Lei de Uhum. oferta e demanda. Então, assim, você oferta mais, então fica Uhum. mais barato. Então, a gente conscientizar a população, olha a safra, vai numa feira ou vai no hortifruti, vê qual que hortifruti é mais em conta, qual feira que é mais em conta, né? Uhum. Vê se você conhece alguém que produz determinados alimentos. Então, Uhum. pessoas que moram próximo a você, que produz e de repente você não tem espaço na sua casa para produzir seu próprio Uhum. alimento, né? Para ter ali um pé de couve que seja, para você ter um Uhum. alface, para você ter alguma coisa ali de acesso. Mas às vezes tem alguém muito próximo a você que tem e que de repente nem está dando conta de comer tudo que está produzindo, porque está na Uhum. safra, e que seria uma ótima oportunidade para essa pessoa te vender. Né? Isso Uhum. aconteceu muito durante a pandemia, no momento de quarentena, que nós ficamos, né, literalmente fechados na nossa casa, Uhum. começou a surgir muito mais oportunidade da gente comprar de pequenos produtores, porque as pessoas começaram a plantar mais, porque elas ficaram preocupadas em como seria esse cenário e começaram também a vender mais, porque nem sempre, às Uhum. vezes você planta, você não dá conta daquilo tudo. Né, que tá dando no momento. Quem tem um pé É de verdade. manga sabe o que eu tô falando, porque todo mundo que tem um pé de manga doa manga para quem aparece na frente. Porque chega um determinado período do ano que começa Uhum. a pipocar manga para tudo quanto é lado, aquilo Uhum. cai e aquilo estraga e dá um cheiro insuportável. Então a pessoa fica Uhum. desesperada para sair doando, para não ficar ali estragando, caindo, Uhum. estragando aquela manga. Então tem todos esses fatores, né, que a gente tem que Uhum. considerar. A gente tem como ter uma alimentação mais saudável, a gente tem como ter uma Uhum. alimentação plant-based muito mais barato até do que Uhum. uma alimentação industrializada. Isso a gente tem. Mas precisa ter esses conhecimentos, né? Da onde Uhum. ir, quando ir, o que comprar, onde comprar, como comprar, entender que tem determinados alimentos que não é porque tá feinho que ele tá estragado. E às vezes você Aham. consegue um preço melhor justamente porque ele tá lá mais feinho, ou então porque Uhum. já tá mais maduro. Então, usar algumas técnicas assim ajuda. E as receitas de aproveitamento integral. A gente Uhum. tem um programa sensacional do SESC que tem Uhum. cartilha com várias receitas de aproveitamento integral dos alimentos, que faz oficinas, né, também para Uhum. ensinar as pessoas como fazer essas receitas. E é basicamente isso, né? Usar a criatividade. Tá sempre buscando receitas novas de como utilizar esses alimentos é importante também. Uhum. Gente, já pegou essa, né? É do Sesc, É esse do programa? SESC também. Já vou anotar aqui, tá? Sesc, vou fazer uma pesquisa. E você que está aí assistindo a gente, olha, já começou ela arrasando, falando aí várias coisas super importantes em relação a como remanejar aí o nosso orçamento para assim conseguir se alimentar bem. Então isso não vale ser compartilhado, gente? Pega aí, ó, pega o teu dedinho abençoado, vai ali, ó, e clica no aviãozinho, manda para todos os seus contatos do Instagram. Eu já coloquei aqui, ó, pesquisar, né, esses cursos no Sesc, gente. E o Sesc, ele te fornece muita coisa gratuita, né? Então isso Ah, é muito maravilhoso. importante.
Uhum, eu acho maravilhoso. Então, ó, já que você entrou nesse lance aí, né, da questão do plantar, né, e tal, e colher, assim, ir em pequenos produtores, talvez que nos rodeiam, que possam estar vendendo mais em conta, eu acho super legal também a gente tentar montar uma pequena horta na nossa casa. Gente, é meu sonho de consumo, tá? É meu sonho de consumo, já falei com meu marido, ele já tem essa missão, entendeu? De montar aqui um lugar. Porque, gente, eu vi uma vez um vídeo que uma amiga minha me mandou pra mim, porque eu falei com ela que eu tava com desejo de plantar minha alimentação e tal. Gente, o menino plantou cenouras na garrafa PET. Eu Uhum. falei assim, gente, como assim, gente? Como assim? Se ele conseguiu plantar na garrafa PET cenoura, na hora que ele tirou só umas negoção, assim, umas cenouras gigantes, eu falei, gente, olha aí, tem como, tem como. É Tem, assim, claro que você. espaço não é a Uhum, desculpa, né? é, A gente é, pode ter nem que sejam os temperinhos uhum, naturais, sabe? O pessoal uhum, que mora em apartamento, às vezes tem um pouco aham, mais de dificuldade. Aí a uhum, pessoa que trabalha o dia inteiro fora e não tem como ficar ali cuidando e se dedicando àquilo uhum, ali, mas dá para ter coisas mais simples que já vai fazer muita diferença, já vai impactar muito na alimentação. uhum. E nem Agora, você quem tocou tem no assunto. casa com terreno tem que plantar alguma coisa, né? E não Tem tem que desculpa aproveitar, mesmo. né? Tem que É, ó, plantar alguma minha coisa. mãe tem um terrenão. Tu chegou aí lá embaixo, né? Lá na minha mãe, né? Lá no meio da serra, né? Chegou a Ainda conhecer não. lá? Mas eu conheço Não, porque eu faço tour virtual por lá. eu sei, eu sei. Então, assim, lá o terreno, ali tudo que tu taca, tu não precisa nem plantar, tá? Tudo que tu taca nasce. Então é muito bom a terra lá, o clima também é bom. Aqui onde eu moro, que é o Lagoinha, é um pouco frio, sabe? Eu falo que é o Alpes Suíços, né, de Petrópolis, que aqui é onde baixa o russo primeiro, é onde esfria primeiro, é onde a frente fria ela demora mais a sair. Mas Nossa. assim, eu já falei com meu esposo pra gente separar aqui um cantinho para estar fazendo, mesmo que seja uma horta móvel, né, que você consiga tirar do tempo e botar assim, uma coisinha com rodinha, uma coisa simples, mas que dê para eu estar plantando. E gente, é até uma lavagem para a alma isso, né? Você ter o cuidado ali, um momento seu com a planta. Gente, isso é muito importante. Isso já foi comprovado cientificamente, É né, que faz comprovado, diferença. é comprovado cientificamente, é terapêutico. E Muito. primeiro porque assim, você tem ali um aterramento, você Aham. descarrega um pouco. A energia que eu digo é energia estática mesmo. Aham, Né? Se aham, você tá aham. com muita energia estática, tu coloca a mão na terra, ela Uhum, vai passar, né? Vai embora. uhum, Então tem toda a terapia ali do cuidado, é um momento que você uhum, tem que parar e você tem que ter um pouco de paciência, você tem que ter uma uhum, atenção plena naquilo que você está fazendo, né? Então tem toda essa ação terapêutica e tem uhum, principalmente essa conexão que eu falei lá no início da nossa live, de você se conectar com o seu alimento. Então, por uhum, exemplo, quem tem uma criança em casa, plantar alguma coisa com essa criança é muito uhum, sensacional. Porque a criança ela descobre aquele universo de, então isso aqui é o que vai para o meu prato e é o que eu como. uhum, Principalmente crianças que têm muita seletividade alimentar, fazer uhum, essa experiência com elas é bem bacana, né? E para nós adultos também a gente perde essa conexão, né? De uhum, compreender tudo que precisa e a gente passa até a valorizar mais os agricultores e os uhum, produtores de alimento. E aí a gente entende quando que uma alimentação orgânica ela acaba sendo um pouco mais custosa do que uma alimentação, às uhum, vezes, com agrotóxico, ou do que um alimento ultraprocessado, industrializado. Porque a gente uhum, compreende todo o processo que o nosso alimento ele precisa sofrer, desde o plantio, para se desenvolver, para ser colhido, para ser lavado, para ser preparado, para ir para gente para colocar no nosso prato para a gente comer. Né? Então todo uhum. esse ciclo ele traz uma conexão. E quantas pessoas que não conhecem sequer o alimento, É né? verdade. Que acha que o leite vem da caixinha, que não Uhum, sabe que o leite vem da vaca, né? Que acha. E uhum, tem muito isso, e isso é real uhum, mesmo, né? Tem pessoas que não sabem descascar uma laranja.
É. Total falta de conexão. Então, isso Uhum. é importante a gente resgatar esses hábitos, sabe? E a gente compreender, a gente aprender. Então, saber o que que é uma berinjela, saber a Uhum. diferença de uma berinjela para uma abobrinha, saber a diferença de um alface para uma selga. E Uhum. é difícil. Muitas e muitas pessoas hoje não sabem porque tá com a alimentação muito industrializada. Uhum. É uma coisa também que eu acho muito legal é, por exemplo, se você tem uma vizinhança, né? Por exemplo, um vizinho tem um pé de abacate. Né? Aqui tem uma rua ali perto da Clínica Dom Pedro, onde faz ultrassom, essas coisas assim. Tem uma casa que eu sou apaixonada por aquela casa, gente, pelo quintal daquela casa. Tem um pé de abacate maravilhoso. Tem um pé de romã que é maravilhoso. Sabe o que eu tenho vontade de fazer um dia? De pegar uma bolsinha, bater lá no portão daquela senhorinha e falar: tia, eu posso pegar ali? Gente, eu vou te falar, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas realmente deixam você, né? É claro que não é todo lugar que pode se fazer isso, mas aqui em Petrópolis ainda dá para você fazer, das pessoas deixarem você entrar na casa, né? Aqui a gente tem uma rua próxima aqui à minha, que se chama Chácara. Gente, tem um pé de caqui. Quando aquele pé cisma de dar caqui, é caqui para dar e vender. É uma coisa linda. Então, assim, as conexões também fazem com que você também adquire produtos naturais, bons, né? E, assim, totalmente gratuitos até. Quando eu vou na minha mãe, eu volto cheia de sacola, que eu cato um monte de coisa de lá. Então, assim, Maravilhoso. Eu é só quero limão. aproveitar essa deixa para falar que não é Uhum, porque a gente está pegando o alimento do quintal uhum, que a gente não tem que ter alguns cuidados de aham, limpeza, de uhum, higienização. Então a gente tem que tomar muito cuidado de comer a fruta do pé, né? Por quê? uhum, Porque esses alimentos, eles uhum. têm uma contaminação natural, né? Uma Tem. contaminação por parasitas. Então a gente vê Uhum, muitas pessoas aí adoecerem por conta de uhum, parasitas, por conta disso, de comer direto do pé e falar assim, não, mas eu tô comendo direto do pé, é a coisa mais uhum, maravilhosa. Você pode estar se contaminando, inclusive, de fumaça de carro, de uhum, ônibus, de caminhão, que tá passando, tá deixando depositado naquela fruta e você sobe na árvore uhum, e come direto. Então, porque também existe esse entendimento uhum, de que porque tá ali, tá natural, não tem uhum, agrotóxico, é um alimento que tá limpo. Ele não tá. Ele precisa ser lavado, ele precisa ser uhum. higienizado corretamente para estar seguro para o consumo. E isso é muito importante a gente alertar. Uhum. Não, e às vezes sofre até contaminação por causa do solo mesmo, né? Porque às vezes Sim, ali porque tá próximo àquela sendo árvore, chuva. passa um riachozinho que talvez passou por um esgoto e a gente tem que ter realmente, né? Tem que estar atento, né? Bom, mas Exatamente. vamos Agora, lá, né? só para a gente ter uma ideia, por exemplo, para quem Uhum. não sabe, Patrícia, Pati, ela está em Petrópolis, que é a minha cidade natal, e É. lá a gente sofre muito com chuvas, com Aham. enchente, alagamento. E quando tem esses períodos de chuva, o número de pessoas com parasitas é Uhum. absurdo. Tanto que Muito é grande. hábito de Uhum. petropolitano estar sempre tomando algum remédio para combater Uhum. parasitas de forma preventiva até, né? Uhum. Tipo, cada 6 meses já toma, já certo, por conta das chuvas e por conta dessa Uhum. alimentação que tem e que acaba sendo muito contaminada com os parasitas, mas a gente tem que ter esse cuidado em qualquer lugar onde nós estejamos. Uhum. Eu vou passar aqui uma outra perguntinha, que eu tenho muita, gente. Eu acho que Pode uma falar. hora é pouco, hein? Uma hora é pouco, porque é muita pergunta. A próxima pergunta é: a alimentação influencia no nosso humor? Eu vi um post seu, que eu te sigo tudo que é. Gente, esse dia eu vi uma receita de um biscoitinho. Gente, eu tenho que fazer aquele biscoito. Eu tenho que fazer aquele biscoitinho, eu fiquei com água na boca daquilo. Então, assim, a alimentação ela influencia no nosso humor? Muita coisa, muita coisa, né? A gente já entende que existe uma comunicação direta,
que nós Uhum. chamamos de eixo intestino-cérebro. Ou seja, Uhum. o que é esse eixo intestino-cérebro? É que tem uma linha vermelha ali entre os dois, né? Uhum. Quem é carioca entende. Então, assim, tem uma via expressa ali entre os dois, Uhum. que não precisa passar por nada, não precisa dar a Uhum. volta no corpo inteiro para chegar no cérebro. Eles já se comunicam diretamente e eles Uhum. já se autorregulam também. Então, ou Uhum. seja, o teu cérebro está ali ajudando a regular o teu intestino está Uhum. ajudando a regular o teu cérebro. E também nós temos produção de neurotransmissores que são Uhum. responsáveis pelo humor, pela sensação de bem-estar, pelo prazer. Nós temos também toda a microbiota, né? Ou seja, aquelas bactérias que habitam naturalmente o nosso intestino, elas vão ter uma relação direta também sobre o nosso humor, né? Então, Uhum. assim, se a gente tem uma colônia de bactérias que são muito ruins para Uhum. a gente vai ter mais vontade de comer doce, de comer açúcar, de comer gordura saturada, de comer gorduras que nós chamamos de alta palatabilidade, que a gente vai Uhum. querer comer coisas que nos gerem prazer mais rápido, porque aquelas bactérias ali estão querendo aquele negócio desesperadamente. Eu costumo Uhum. falar que assim, quando você tem desejo por comer alguma besteira, não é você que está tendo desejo, tá? Ih. Ou é as suas bactérias, é muito mais Uhum. capaz de ser as suas bactérias que estão com vontade, nem é você, ou é capaz de ser alguma coisa que está faltando no teu corpo. Pode ser uma deficiência nutricional, por exemplo. Se Uhum. você tem deficiência de algumas vitaminas do complexo B, você Uhum. tem alteração, você tem vontades quase incontroláveis de comer doce, por exemplo, Uhum. né? Quase uma compulsão por doce. Se você tem deficiências nutricionais acontecendo a nível neurológico, você pode ter algumas compulsões alimentares também, Uhum. né? Se você tem, por exemplo, deficiência de vitamina D, você Uhum. tem tendências a ficar depressiva, aquele momento Uhum. mais depressivo, né? Não, Uhum. não necessariamente uma depressão crônica, mas Uhum. aquele, né, deu uma queda na tua vitamina D, você tá ali mais entristecida, melancólica, Uhum. querendo só saber de sofá e televisão, não querendo saber de fazer muita coisa na tua vida. Então a gente fica assim mais melancólico com algumas depressões. Assim como a gente se alimentar bem, e aí eu, né, coloca aqui, gente, levanta a mãozinha quem já passou por isso, tá? Você tá ali meio mal, se sentindo meio desanimado, com preguiça e tudo mais, aí você sai ou em casa mesmo você vai tomar um suco, o famoso suco verde, sabe? Toma aquele Uhum. sucão lá com uns 3, 4, 5 ingredientes, e aí você fala, Aham. nossa, eu tô me sentindo bem agora, né? Tô me sentindo até mais feliz, tô me sentindo assim mais alegre, né? Come uma Uhum. fruta quando você tá assim, e aí dá aquela sensação de, nossa, né? Assim, deu um ânimo, né? Vou até Uhum. sair, pegar um sol, dar uma corrida, correr meia Uhum. maratona. Porque quando a gente se alimenta bem, a gente tem a mesma liberação de sensação de prazer e de bem-estar, mas com uma diferença. Uhum. Quando a gente come algum alimento que, por exemplo, o doce, vamos falar do doce, porque Uhum. não que o doce seja um grande vilão, porque não existe nenhum alimento que é necessariamente um vilão, mas Uhum. é um alimento que muitas pessoas têm mais vontade, mais compulsão, mais vício Uhum. pelo doce. Então, quando você come um doce, você tem aquele pico de sensação de prazer, né? Então dá aquele Uhum. pico. Só que ele passa rápido. E aí você logo já tá assim, nossa, acho que eu quero mais. Ou então no Uhum. outro dia você quer de novo. E aí você quer de novo, você quer de novo. E quanto mais você come, mais você precisa. E nós Uhum. temos casos, por exemplo, de pessoas que adoçam Nescau. Uhum. Por quê? Porque o açúcar que já vem no Nescau não mais é suficiente. Porque ela já Uhum. trabalhou o paladar dela a tal ponto que ela precisa de mais, mais, mais e Uhum. mais, né?
e por aí vai. Isso é só um exemplo, né, para tentar gerar uma identificação. Quando a Uhum. gente come um alimento que é saudável, né? Então, por exemplo, ao invés de eu comer um chocolate, eu acabei comendo uma manga. Eu optei de comer uma Uhum. manga. Você tem isso de uma forma um pouco mais sutil. Essa curva Uhum. ela não sobe tão rápido, mas ela sobe um Uhum. pouco. A diferença é que ela se mantém por mais tempo. Então Uhum. você passa ali o resto do dia se sentindo bem. Porque você comeu uma Uhum. salada de fruta, por exemplo, porque você comeu uma manga. E ele vai te dar aquela estabilidade de sensação de prazer. Diferente Uhum. do doce, diferente da gordura saturada, que vai te Uhum. gerar aquele prazer muito rápido, mas que também vai ter um efeito rebote. Vai te levar de Uhum. volta para aquele estado inicial que você estava. E às vezes ele te leva de volta para esse estado Uhum. pior do que você estava, né? Então você tava ali meio mais ou menos, aí tu fala, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, eu vou nadar de braçar, vou fazer uma panela de brigadeiro, eu vou me abraçar na panela de brigadeiro Ai. e eu vou passar a minha tarde, ainda mais chovendo, se estiver chovendo, aí Uhum. que danou-se mesmo. E eu vou passar a minha tarde ali numa relação de amor Uhum. com a panela de brigadeiro, né? E aí ela não vai ser o suficiente, você vai comer, você vai cansar de comer açúcar, você já no Uhum. teu paladar já, né, vai queimar tua garganta de tanto comer açúcar, aquela Uhum. sensação, mas não vai te tirar daquele estado melancólico que fez você ir lá e preparar a panela de brigadeiro. Uhum. Entende? Não vai fazer você levantar da cama e correr meia maratona. Uhum. Diferente de uma alimentação natural, que vai ser mais sutil, você não vai ter esse prazer tão rápido, mas que Uhum. vai te tirar da cama e vai fazer você correr meia maratona, que vai fazer você querer viver, né? Então isso é muito importante. E aí você não precisa estar numa depressão profunda para vivenciar essa Uhum. sensação, porque nós temos estados assim, né? Nós Uhum. temos dias que a gente vai ganhar o mundo. Tu já acorda com a certeza de que Uhum. aquele dia você vai conquistar o mundo. Mas tem dias que você acorda, tem dias que a gente acorda que assim, a gente não quer nada com coisa nenhuma. E aí, Uhum. nesse dia que a gente não quer nada com coisa nenhuma, é o dia que a gente mais precisa se dedicar à nossa alimentação, porque tem alguma Uhum. coisa ali faltando no teu corpo. Uhum. Então, o importante é a gente saber lidar com essas trocas, né? Porque a Aline chegou a falar, né, também semana passada sobre isso. Daí eu achei muito interessante, porque uma coisa que ela pontuou muito foi qual é o sentimento que levou você, né, a chutar o balde, né, a encher a cara de chocolate, determinados alimentos, né, que vão te saciar naquele momento e depois passou. Então ela falou muito isso sobre a gente conseguir identificar. E aí você traz algo também muito importante para acrescentar nisso. Sentiu vontade, troca por alguma coisa, né, que também vai te dar essa mesma sensação de saciedade, de alegria, né? Que dá uma alegria, né? De comer deixa a gente alegre, né? Então, assim, te dá aquela sensação de alegria, de leveza, mas que, como você falou muito bem, né, vai manter aí uma linha, né, por mais tempo, essa saciedade, esse sentimento de, como é que eu vou colocar? De tapar o buraco, vai tapar o buraco por mais tempo, né? Mas de uma forma mais saudável, né? Isso é muito importante, gente, porque eu acho que é o mais difícil, né? Para você manter, que nem a dieta. Para manter a dieta, eu acho que esse seria o link para a gente agarrar. Também, né? A gente Uhum, precisa entender que a mudança de hábito, ela não é uhum, uma coisa assim, ao contrário do que tentam vender pra gente, né? uhum, Eu venho estudando comportamento alimentar há mais de 10 anos. Daqui a pouco uhum, vai fazer 20 anos, na verdade. uhum, Em 2024 faz 20 anos. 18 anos eu estudo comportamento alimentar. Porque eu sempre trabalhei com comportamento uhum, alimentar. E dentro desses 18 anos eu vejo o quanto que é apelativo tentar convencer as pessoas
de que você Uhum. precisa mudar de um dia para o outro, né? De que, Uhum. olha, a partir de amanhã a tua vida tem que ser diferente, a tua alimentação vai ser Uhum. completamente diferente. E eu vejo que não é, não adianta. Por quê? Uhum. Nós temos toda uma história por trás. Nós Uhum. temos toda uma educação alimentar, embora uma educação empírica, né, que foi Uhum. feita pelos nossos pais, e os nossos pais aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, que não sabiam absolutamente nada sobre nutrição, mas nós Uhum. temos toda essa história por trás. E às Uhum. vezes é muito difícil você mudar um hábito que está tão enraizado dentro de você. Então a gente, como que você consegue se manter numa dieta quando você não faz dieta? Uhum. Você fazer dieta, ele tem dia e hora para acabar. Quando eu trabalho com os meus pacientes, é que eu já vi que tem alguns aqui dentro, se eu estiver mentindo, podem me Uhum. entregar. Eles já sabem até quando que vai a dieta deles. Eles saem do consultório já sabendo qual é o próximo dia que eles voltam. Porque eles já Uhum. sabem que dieta tem dia e hora para acabar. Como que você muda um comportamento? Quando você não faz uma dieta. Quando você Uhum. muda o seu padrão alimentar. E como que você muda o seu padrão alimentar de modo a persistir? Quando você Uhum. começa a se preocupar muito mais com o que você precisa incluir na tua vida, no que vai fazer bem para você, no que vai ser saudável para você, do que você ficar se preocupando e sofrendo com aquilo que você Uhum. tem que excluir, com aquilo que você tem que tirar. E esse é um erro que eu vejo na maioria das pessoas que falam que Uhum. querem ter uma alimentação saudável, mas eu não quero abrir mão do meu chocolate. Eu não quero Uhum. abrir mão do meu refrigerante. Mas como que vai ser o meu final de semana numa dieta? Uhum. Porque é muito pronome possessivo que a gente traz, É sabe? E verdade. quando a gente traz esses pronomes possessivos, a gente Uhum. coloca ali uma carga Uhum. diferente. Porque eu não estou deixando de comer chocolate, eu estou abandonando o meu chocolate, Uhum. sabe? É uma coisa minha, que faz parte de mim. E como assim eu vou ter que abandonar o meu chocolate? Olha o sofrimento Uhum. e o drama que isso carrega. É muito diferente. Então, quando você para de se preocupar com aquilo que você vai ter que abandonar, aquilo que você vai ter que excluir, e começa a se preocupar com o que você tem que incluir, é mais fácil de você conseguir ir modificando o seu padrão alimentar. Quando Uhum. você muda o seu padrão alimentar, não tem férias, não tem aniversário da tia, não tem aniversário de casamento, não Uhum. tem Natal e Ano Novo que vai fazer você sair do seu padrão alimentar. Porque é o Uhum. seu padrão. Eu falo assim, eu trabalho muito com pessoas que são vegetarianas e aprendo muito com elas, porque eu vejo Uhum. exatamente isso. E isso que é uma observação que eu comecei a fazer com esse público. E eu comecei a questionar assim: peraí, o vegetariano, o vegano, tira férias igual todo mundo. E não é Uhum. porque ele tirou férias que ele vai comer carne, porque ele está de férias. E aí, quando Uhum. acabar as férias, da segunda-feira ele começa a não comer carne novamente. Não, ele não vai porque é o padrão alimentar dele, porque aquilo ali Uhum. não faz mais sentido na vida dele, comer aquilo. Então ele vai comer um pastel, ele vai comer uma coxinha, ele vai, mas ele vai comer uma vegetariana. E é um padrão alimentar. Então, se você tem um padrão alimentar que ele é mais saudável, você até vai comer algumas tranqueirinhas ou outras, mas vai Uhum. estar dentro do teu padrão, entendeu? Então, assim, se você começa a perceber que fritura é algo que não te faz bem, né? Isso é uma outra questão também a ser levantada, porque a gente come coisas que nos faz mal. Uhum. Porque, não sei por quê, mas a gente come determinadas coisas que a gente sabe que vai nos dar dor, inclusive. Que vai Aham. doer, doer, né? Então, por exemplo, eu vejo muito, quem aqui nunca ouviu isso? Ah, eu vou comer aquele pastel. Nossa, aquele pastel vai me dar uma dor de estômago.
Vai me dar uma azia. Essa noite eu não durmo. Mas tá comendo pastel. Prefere deixar de dormir, prefere ficar com dor de estômago do que não comer o pastel. Tá entendendo? Pessoas que são Muito. intolerantes à lactose. Ai, Nossa, meu eu não Deus. posso tomar lactose, eu não posso consumir queijo, porque minha barriga estufa, porque eu sinto dores horrorosas, mas tá lá comendo queijo. E aí tá reclamando, não, eu não posso comer queijo porque me dói. E a pessoa tá reclamando enquanto ela tá comendo queijo. Nossa, isso aqui vai me dar tanta dor, eu vou Ô, sofrer. gente. Ô, gente, eu tô me contorcendo assim, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Ai, meu Deus, eu sou essa pessoa. Sabe por Aí quê? eu pergunto, Eu qual o tenho. sentido que faz isso, Não uma coisa sei, não dessa? sei, não sei, meu Entende? Deus do céu. Tá vendo? É por isso que eu preciso de vocês, profissionais maravilhosos, para trazer luz à minha mente obscura. Aqui em casa, a gente adora comer uma pizza, gente. Ai, meu Deus, a gente adora comer uma pizza. Aí meu marido, da última vez que comprou uma pizza, ele falou assim: você vai querer de qual sabor? Aí eu, 4 queijos. Aí ele, Patrícia, você não tem intolerância à lactose. Por que você vai pedir se você sabe que vai passar mal? Aí eu, não, não vou passar mal, não. Gente, Aí o dito que que e acontece? feito. Comi e passei mal. Meu Deus, Mas por quê? O eu não universo tá sei. conspirando contra. O que foi que eu fiz pro universo que eu só Ai, comi meu uma pizza e eu tô passando Deus, mal? gente. Mas não é Marido, só você, entendeu? a partir de hoje não tem mais pizza de 4 queijos. Não tem nem mais pizza aqui nessa casa, viu? Mas não é só você, Chega. entendeu? Isso, o grande problema é que isso é um padrão. E a gente Uhum, vai ver isso com as pessoas que a gente convive, que, uhum, enfim, com todo mundo, quase todo mundo que está à nossa volta. É uhum. quando você entende, peraí, eu não preciso sentir dor. É. Eu não preciso. Será que eu preciso tanto assim de uma pizza na minha vida? O que que é melhor? É comer a pizza ou é sentir a dor? Né? Ou Uhum, não sentir a dor? Porque você está se machucando. Quando a uhum, gente se machuca a longo prazo e a gente fica sempre se machucando, aquilo se uhum. torna um problema maior. Aquilo se É torna um verdade. problema muito grave, porque você está o tempo todo mexendo na ferida, o tempo todo se Uhum, machucando. A diferença é que você não está vendo. Mas se você rala o teu braço e você fica o tempo todo passando na parede chapiscada, você tá vendo que teu braço está ralado, você não vai fazer isso. Mas com o nosso intestino é exatamente isso que a gente faz. uhum. A gente tá passando ele na parede chapiscada. E isso é uma Intestino, questão, não vou fazer mais isso com você. e isso é muito bonito que eu vejo Uhum, lá no Ayurveda, porque há 5 uhum, mil anos atrás, o que eles falavam uhum, era: se observa. Basicamente, o que a Ayurveda fala pra gente é: se uhum, observa. Na dúvida, uhum, faz, para e observa. O que que aquilo está te causando, né? uhum, Se aquilo está te causando mal, por que que eu estou insistindo nisso? O que uhum, acontece aqui dentro da minha cabeça que faz eu insistir em algo que me faz mal? E pode ser que seja só um condicionamento, uma programação. Você foi tão programada, né? Igual um HD, igual um computador. A gente foi tão programada uhum, para determinados hábitos que para gente é inacreditável mudá-los. uhum, Eu não consigo entender na minha cabeça, eu não consigo conceber como é não comer pizza, entendeu? uhum, Eu vejo muito isso com a alimentação plant-based quando eu falo sobre café da manhã. Adoro falar sobre café da manhã. uhum. Meu assunto É, eu já vi. preferido. Meu assunto preferido. Primeiro, porque é a refeição que eu mais amo na vida. E Aham, segundo, porque é uma quebra de padrão. Quando eu viro para a uhum, pessoa e falo: você já pensou de, ao invés do seu café da manhã ser um café pão com manteiga todo dia, uhum. você já pensou em comer uma espiga de milho? É carboidrato.
né? A Uhum. gente precisa do carboidrato no café da manhã, é muito bom, é maravilhoso. Uhum. Mas você já pensou nesse carboidrato não ser um pão? Ah, tá, é uma tapioca. Uhum. Tu tá trocando seis por meia dúzia. Tu já pensou de ser uma espiga de milho? Você já pensou em ser uma Uhum. mandioca cozida? Você já pensou em ser uma batata doce? Você já pensou em ser uma banana da terra cozida? Olha o tanto de Uhum. variedade que a gente tem de opção de café da manhã. E você fica no pão com manteiga, no café e pão com manteiga, Uhum. né? Por quê? Porque foi condicionado. Todo dia eu acordo, tomo café e como um pão com manteiga. Não dá para Uhum. ser diferente. Não existe a possibilidade de ser diferente. Até esse café e pão com manteiga começar a te fazer mal. Nossa, todo Uhum. dia eu acordo, tomo café, como meu pão com manteiga e eu passo mal. Então, para que tu tá tomando café e comendo pão com manteiga? Ah, não Uhum. sei, porque você foi condicionado. E aí você não entende como pode ser diferente. E a gente Uhum. só entende quando a gente abre o nosso leque. É o nosso Uhum. leque da diversidade alimentar. Quando a gente aumenta o nosso repertório alimentar. Isso é muito Uhum. importante, né? E como que a gente aumenta esse leque? Conhecendo os alimentos. Se você Uhum. não conhece, você não sabe quais são as possibilidades que você tem, né? E aí você fica comendo sempre a mesma coisa. Então, o teu café da manhã é sempre igual, teu almoço é sempre igual, Uhum. teu jantar é sempre igual e teu final de semana que você sai da rotina também é sempre igual. Você tem uma Uhum. rotina no final de semana para sair da rotina de durante a semana. Uhum. Olha o quão louco que isso é, né? E aí É, a gente a precisa doutora, aumentar essa diversidade alimentar. A gente é um país muito rico em alimentos em uhum. diversidade, né? E a gente precisa. Então eu gosto muito Uhum. de deixar um desafio que é vai na feira e compra algo Uhum. que você nunca viu na tua vida, ou que você Uhum. nunca experimentou, ou que já faz muito tempo que você experimentou, ou que você talvez já tenha experimentado, tenha até gostado, mas você não sabe preparar. Uhum. Tá, a doutora Aline tá falando aqui, né? Autoconhecimento é vida, né? Toma um pouquinho de água, doutora. Autoconhecimento é vida. Meu marido tá fazendo uma pergunta aqui. Se todo suco de uva se transforma, se todo suco de fruta se transforma em sucarose. Respira. Jaqueline acabou de entrar na live, ó. Gente, ó, enquanto a doutora está ali se recuperando, tá? Eu vou fazer um jabá aqui da doutora Aline, que esteve conosco na semana passada. E ela, ó, fez um e-book super importante falando o segredo para emagrecer mora em você, que é aquilo que a gente acabou de falar aqui, a questão de se conhecer. Por que que eu faço isso? Por que que eu como pizza sabendo que eu tenho intolerância à lactose? Pizza de 4 queijos, por que que eu faço isso? Então, ó, é um e-book super legal, gente, super explicativo, numa linguagem que a gente entende, nós seres humanos, né, normais, meros mortais, né? E é super legal a gente ter informação para a gente poder começar a mudar esse nosso estilo de vida. Gente, hoje eu fiz uma maratona lá no Instagram, aqui no Instagram, né, da doutora Gabriela Carvalho. Gente, é muita informação, é receita, é dica nutricional, é resposta, né? Pergunta e responde, que ela faz ali um bate-bola com o pessoal. Tem várias lives esclarecendo sobre vários assuntos. E, gente, informação é vida. E vida saudável nesse caso, né? Então, depois vai lá, faz que nem eu, faz uma maratona, procura todas as informações ali que você, né? Quer saber mais, quer conhecer mais, para que você também possa ter uma mudança de vida plena e também, né, estável, para que você não fique nesse sobe, desce, porque a gente, né, precisa, né, tá aí se melhorando como pessoa, como ser humano e mantendo o nosso corpo físico da melhor forma possível, né? Doutora, tá melhor?
Acho que vai. Meu Deus, eu sei o que que é isso, tá? Eu sei o que que é isso. Ai, meu Deus. Mas assim, na correria do dia a dia, a gente sabe que é muito difícil a gente manter uma estabilidade em relação à alimentação, né? Porque, que nem aqui no nosso caso, eu, apesar de trabalhar em casa, às vezes eu trabalho até tarde e às vezes quando tá no horário aí da gente comer, né? Já é tarde da noite, já é tipo assim, o que que vai comer? Ah, não tem nada pronto, vamos pedir um lanche, entendeu? Então, assim, que nem você falou, né, da questão da alimentação, de buscar alternativas saudáveis, né? Tem como a gente fazer alguns alimentos que nem tipo a batata doce seria uma sugestão, né, de você cozinhar e já deixar ali na geladeira, depois é só dar uma esquentadinha ou dar uma refogada e tal, né? Qual seria os alimentos legais para a gente fazer esse tipo de refeição rápida, de uma forma saudável, a não saturar o nosso organismo? Então, perdão, gente. Isso aqui é o dia inteiro falando. Meu Deus! Não tem jeito. Vida de consultório é isso. Aí chega essa hora, já tá o caos. Então, como que a gente pode ter essa alimentação mais prática? O que que a gente pode congelar? Enfim, é basicamente a gente ir para uma alimentação que é realmente baseada em plantas. Então, o que que você pode ter rápido para um jantar que você vai descongelar, chegar em casa e abrir e comer? Você pode fazer, por exemplo, um escondidinho. Eu adoro escondidinho, eu acho que é uma preparação super prática. Para quem come carne, faz um escondidinho com carne moída, faz um escondidinho com frango desfiado. Vai dar certo. Faz sempre essas combinações, assim, né? Deixa os legumes cozidos, cozinha no vapor, já deixa congelado. Então você pode deixar aí beterraba, abobrinha, é, as batatas, né? As raízes também. Então, tudo isso você pode já deixar pronto e prático, né? O mais importante é você chegar em casa. Eu brinco com os meus pacientes, estão vendo aqui. Ai, minhas pacientes, querida, amo vocês. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo assim: você precisa chegar em casa com alguma sanidade mental. Isso é muito importante. Então, como que você chega em casa com alguma sanidade mental? Você precisa garantir a tua alimentação ao longo do dia. Se você faz um intervalo muito longo, que a maioria das pessoas fazem, almoça e depois só vai comer quando chega em casa. Esse intervalo, essa janela que tem, é o que faz você chegar sem nenhuma sanidade. E aí você quer aquilo que é mais rápido, você quer aquilo que é mais fácil. E hoje a gente tem uma coisa sensacional que eu não preciso levantar. Praticamente não preciso levantar para a comida brotar na minha casa. A comida brota na minha casa. Porque eu pego esse negócio aqui, que é celular, e eu só fico lá. E aí eu vou subindo aquilo ali igual o Netflix, igual para escolher a série. Eu vou subindo e eu vou escolher ali, porque basicamente o que a gente tem no aplicativo é você tem opções maravilhosas de hambúrguer e pizza. E basicamente é isso. Você tem 10 mil restaurantes dentro de um aplicativo que vão te entregar ou hambúrguer ou pizza. E alguns vão te entregar comida japonesa. Mas a grande maioria vai te entregar hambúrguer ou pizza. E o hambúrguer ou pizza brota na tua casa. Enquanto você se distrai com ou com o celular
ou com a televisão. E aí Uhum. você não pensa, você não precisa pensar. Uhum. Mas você espera 40 minutos. O que você faria em 40 minutos se você fosse preparar alguma coisa? Então, é muito questão de prioridade. Qual que é a sua Uhum. prioridade? E como que você chega em casa? Como que tá a Uhum. sua cabeça? Como que tá a sua sanidade mental mesmo quando você chega em casa? Porque se Uhum. você teve um dia de trabalho exaustivo, se você teve um dia de trabalho estressante, você vai querer comer alguma Uhum. recompensa e aí você vai transformar isso em recompensa. Porque afinal de contas, hoje você merece. Porque você tá muito cansado, porque você trabalhou Uhum. muito. E só hoje eu mereço. No dia que você também trabalhou muito, mas que você não se estressou e que deu tudo Uhum. certo na tua vida e que aquele dia foi sensacional, você vai comer alguma coisa que vai te gerar uma recompensa, porque nesse Uhum. dia você tem que comemorar. Então, ou você merece porque você está sofrendo, ou você Uhum. merece porque você conquistou algo muito legal na tua vida. Uhum. E aí você está o tempo inteiro merecendo. Mas Uhum. será que você é tão. Eu brinco que eu falo assim, gente, eu tenho que me achar tão ruim para achar que eu mereço uma pizza ou um hambúrguer. Eu tenho que ser muito. Eu tenho que me desvalorizar Uhum. demais para achar que eu mereço um negócio desse. Porque eu mereço é um dia no spa. A Jaque tá aqui e ela sabe que eu falo bem isso. Eu mereço um dia no spa. Eu Aham. mereço, quando eu mereço um resort, é um final de semana na beira da praia. Eu mereço uma massagem no meu corpo. Eu mereço coisas que vão me fazer bem, de verdade. Uhum. Entendeu? Eu não tenho dinheiro para ir para um resort, mas eu tenho como fazer eu mesma fazer uma massagem nos meus pés. Porque Uhum. isso eu mereço. Isso vai me trazer saúde. Não é comer um hambúrguer, não é comer uma pizza. Eu não sou tão pouco e tão pequena ao ponto de merecer Uhum. isso. Algo que vai me estragar ainda mais. Entende? Então é muito como que como que a gente trabalha o nosso mindset, a nossa mentalidade. Uhum. Isso é muito importante. E aí, tendo essa criatividade, tendo as receitas, né, as receitinhas que a gente coloca lá, e tem, ó, Uhum. quase todas as Nutris sempre colocam alguma receita, então o que mais tem aí são oportunidades de você estar pegando essa criatividade e deixa as marmitinhas prontas, deixa congelado, faz umas marmitinhas simples, com uma raiz Uhum. e uma carne, ou de legumes e a carne, ou vegetariana, porque eu sempre acho que quem não é vegetariano deveria experimentar alguns pratos vegetarianos, Uhum. porque aumenta muito o repertório alimentar, né? Abrir um Uhum. pouco a cabeça para isso. Você não precisa ser vegetariano para comer comida vegetariana nem para Uhum. comer comida vegana. Você só precisa estar aberto e quebrar algumas crenças, alguns preconceitos de que isso pode ser muito gostoso, porque Uhum. né? E quando a gente não acha gostoso, é porque nós estamos numa seletividade alimentar. O que que é Uhum. seletividade alimentar? É aquela pessoa que todo café, que toma café com pouco manteiga no café da manhã, que come a mesma Uhum. coisa no almoço, que come a mesma coisa no jantar, ou no lanche da tarde no jantar. Essa pessoa tem seletividade alimentar, porque ela tem Uhum. restrição, ela tem um repertório alimentar muito restrito e precisa ampliar. Então ela já está ali Uhum. tão condicionada naquele paladar de só comer a mesma coisa que ela não consegue pensar na possibilidade de experimentar coisas diferentes. E Uhum. aí, quando experimenta, num primeiro momento, muitas das vezes não gosta. E não vai gostar mesmo, porque está Uhum. fugindo do padrão que ela está condicionada. E aí precisa ter todo um trabalho. Eu falo que é igual quando a gente faz a introdução alimentar de uma criança. O que o Uhum. médico fala quando você vai fazer a introdução alimentar de uma criança? Dá 5, 10 vezes o mesmo alimento para a criança.
né? Ela tem que experimentar 10 vezes Uhum. de forma diferente. É a mesma coisa para o adulto. Se você não está habituado a comer beterraba, vai comer Uhum. beterraba 10 vezes feito de forma diferente, para acostumar o Uhum. teu paladar àquilo, né? Mas é muito importante chegar em casa com essa sanidade mental, porque você já Uhum. comeu, você já se alimentou, e aí você tem um tempo. Você não quer chegar em casa e já comer o que tiver pela frente. Você tem um Uhum. tempo, dá para você chegar, dá para você tomar um banho, relaxar. Aí você vai, né, pega o que tem ali mais prático, que não vai te tomar muito Uhum. tempo, não precisa ser uma coisa que vai te tomar muito tempo. Mas que Uhum. rapidinho você corta, coloca num forno ou coloca numa frigideira, dá um refogado ali e tá pronto. E você vai ter uma alimentação bacana. Pode ser um omelete, pode ser uma tapioca, pode Uhum. ser o escondidinho, que nem eu falei. Faz uma salada e um omelete, por exemplo. Uhum. Isso é rápido, mas você tem que estar disposta. E você fazer uma salada, um omelete, por exemplo, vai ficar pronto mais rápido do que o tempo da comida bater na tua porta, Isso é dela verdade. brotar na tua casa. E aí você vai se alimentar até antes da Uhum. comida, se você for pedir, e esperar ela brotar na tua casa. Doutora, olha só, gente, tem que ter mais umas 3 lives, porque não A deu nem gente pra vai gente chegar. engasgando, você satura a minha tosse, me engasgo, me vergonha ao vivo, entendeu? Mas a gente vai, assim mesmo, não tem problema. Gente, a gente tem que ter mais, pelo menos, mais umas 3 lives aí, porque eu quero entrar muito nesse assunto das plantas, né? E eu acho muito importante a gente começar a ter uma conscientização de que, sim, a comida que pode vir para a mesa você pode plantar, isso é muito legal. Né? Mais uma vez, eu quero falar para você que está assistindo a gente para ir lá no Instagram da doutora, vasculhar de cabo a rabo aquele Instagram, porque tem muita coisa boa, muita coisa. Gente, eu já estou pensando, amanhã é terça-feira, dia de feira, eu vou na avenida, eu vou buscar, eu vou na feira amanhã, Já se buscar meu café organiza. da manhã. Já vou me organizar. Organização é essencial. Já, Organizar a tua já. rotina de ir na feira certinho. Isso é Isso muito aí. importante. Vou na feira amanhã, eu vou até fazer um vídeo, gente, da feira para vocês, hein? Ai, quero ver, Eu me vou estar marca. lá. Eu vou estar lá. Então, assim, é muita informação boa, muita conscientização do que você pode fazer para você mesmo, por amor a você, por amor ao seu corpo, porque, como eu já disse aqui no início, né, nós somos um templo. Né? Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que estar sempre de bem conosco mesmo, para que a gente consiga viver até o final dos nossos dias bem, né? Buscando aí a excelência de viver uma vida plena, né? Doutora Gabriela, meu Deus, que live! Eu vou assistir mais 30 vezes essa live. Ai, Maravilhosa, gente, eu quero tirando te a vergonha que eu agradecer. passei, tá ótimo. Não, meu Deus, que isso acontece, gente, pelo amor, quem nunca engasgou na vida? Mas é aquilo que você falou, né? O trabalho também, né? Eu falo o dia inteiro e aconselha. É o seu trabalho. Né? E ainda veio aqui, né, nos dar, aquecer o nosso coração com esse monte de informação boa. Nossa, que Deus assim prospere a sua carreira imensamente, né? E que ele lhe dê cada vez mais capacitação, né, para capacitar a gente, porque hoje foi uma capacitação aqui para mim, eu tô saindo daqui cheia, cheia, mas a gente pode encher mais, hein? Eu sei. Com certeza. Então, assim, eu quero imensamente te agradecer, porque você é maravilhosa. Eu sigo seu trabalho nas redes sociais. Eu sei que você tem se empenhado. Você acabou de sair agora de um congresso, né? E assim, eu vejo que você está sempre se capacitando, sempre buscando melhorar cada vez mais e mais. E como eu disse aqui no início da nossa live, para ajudar ao próximo, né? Porque a gente vê isso na sua vida, que é a sua intenção. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, gratidão imensa de dar oportunidade, sempre é uma oportunidade de poder levar informação, né? Levar informação para o maior número possível de pessoas, para pessoas que talvez nunca tiveram acesso de estar à frente com uma nutricionista,
de entrar no consultório, poder sentar na frente, tirar todas as dúvidas. Então, essa ferramenta aqui, que é a Uhum. internet, de poder possibilitar isso, para mim é incrível. E, Paty, você mora no meu coração, você sabe, né? A vida inteira. Sempre que você convidar, não existe a possibilidade de eu te falar não. Então, Oba! sempre que Oba! você convidar, estamos aí. A gente sempre, né, tem que ajustar a agenda, aquela coisa toda. Aham. Mas a gente dá um jeito e a gente tá aqui, a gente faz a live, a gente conversa. É sempre muito gostoso e poder estar com o público é maravilhoso. Então eu só agradeço essa oportunidade e estamos juntos sempre, precisando, estamos aí. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Já são, ó, 22h13, tá aqui, galera, aqui junto com a gente. Então, muito obrigado a vocês. Se essa live fez sentido para vocês, gente, compartilha, envia para o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas também possam cuidar da saúde. Eu tenho uma fala que eu falo em todas as lives, eu não vou deixar de falar na sua, que eu falo assim, sabe aquela pessoa para quem a gente deseja, ai, muita felicidade, muita saúde? Então, você compartilhando essa live, você tem a oportunidade de materializar isso, de concretizar Isso isso, de aí. levar de verdade a saúde, não ser só aquela coisa, aquele desejo da boca para fora, mas você levar de verdade essa saúde para essa pessoa que você ama e que você só quer o bem para ela. Então, um beijo para todos, uma boa noite e que vocês se alimentem muito bem e cuidem do templo de vocês. Gente, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E eu também vou postar lá no canal do YouTube. Se você não me segue, né? Se você quer conhecer um pouco mais de quem é essa menina que tá falando aqui. O canal é Enquanto Te Espero, por Patrícia Barcelos de Luz. E lá você vai poder conhecer um pouquinho da minha história e ver todas as lives que a gente tem feito até agora, tá bom? Mais uma vez, obrigada, doutora. Um beijo para vocês que ficaram com a gente até o final. E ó, semana que vem tem o José Felipe, que é um personal trainer show de bola. Vai estar aqui falando com a gente sobre exercício físico. E ó, assiste as lives anteriores, porque uma vem complementando a outra, para que eu e você sejamos pessoas melhores aqui nessa vida. Ok? Um beijo, fica com Deus e mais uma vez, doutora, obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.